estamos hoje falando sobre a seita catolicismo romano, tá? Então, explicando que a palavra católico quer dizer universal, apóstolo quer dizer enviado, e que o grande problema dessa organização religiosa é o romanismo, que ele começa a partir do século III, século IV, vem trazendo desvios, né, que vem acumulando desvios, acumulando heresias, de Lutero e alguns outros teólogos da época que trouxeram a reforma a cabo. Muito bem. Bem, falando sobre catolicismo romano, a pergunta fundamental é: qual é a fonte de autoridade dessa organização religiosa? A fonte de autoridade dessa organização religiosa é a Bíblia e a tradição. O detalhe é o seguinte: não, então tem a Bíblia, vai dar certo. O problema é que quando tem a Bíblia e mais alguma coisa, esta mais alguma coisa que os movimentos sectários colocam, é que é o grande problema, porque sempre vai prevalecer, quando eles estão praticando uma seita, praticando uma heresia, melhor dizendo, um desvio doutrinário, eles vão usar como base principal esta alguma coisa, que no caso do romanismo é a tradição. Vocês viram já em outros programas, quando nós falamos de outros grupos sectários, por exemplo, a seita adventista do sétimo dia, eles usam a Bíblia, mas aí eles usam os livros de Ellen Goldwhite. Você olha para a Testemunha de Jeová, eles usam lá a tradução Novo Mundo com defeitos, porque eles acrescentaram palavras e textos e retiraram também da tradução deles, mas eles têm o quê? Os escritos do corpo governante. Os mormons, a mesma coisa, e por aí vai. Então o romanismo é a mesma coisa. Eu vou falar aqui de algumas declarações que são documentos dessa organização a respeito da fonte de autoridade ao qual eles dizem ter. Por exemplo, existe um livro que é produzido, né, que é da autoria dessa organização, que é o Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã. É um livro mais ou menos de umas 500 páginas, capa amarela, e diz o seguinte, uma das declarações é assim, olha: as verdades que Deus revelou acham-se nas Sagradas Escrituras e na tradição. Então as verdades que Deus revelou, segundo o catolicismo romano, elas estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e também na tradição. Ora, obviamente que aí eles vão ter sempre o subterfúgio para escorar as suas heresias. Eles continuam dizendo assim: a tradição deve ter-se na mesma consideração em que se tem a palavra de Deus contida nas Escrituras Sagradas. Você olha que há uma semelhança com as declarações de outros grupos sectários. Ou seja, para o Vaticano, para o catolicismo romano, a tradição tem o mesmo peso da Escritura. Ela é como se fosse divinamente inspirada. Então o cânon foi fechado, nós não temos mais nenhuma revelação da parte de Deus que possa se encaixar aqui, ou sobre o que está escrito aqui. Toda a revelação que Deus tinha que trazer aos homens foi dada. O cânon está fechado. Tudo que o ser humano, precisa saber a respeito de Deus, da salvação, das doutrinas centrais, está aqui. Mas o catolicismo romano diz que não, que além do que está escrito aqui, há ainda as tradições, ok? E aí eles dizem o seguinte, para finalizar: os ensinamentos da tradição, eles acham-se principalmente nos decretos dos concílios, nos escritos dos santos padres, nos atos da Santa Sé e nas palavras e nos usos da Sagrada Liturgia. Ou seja, vale tudo. Vale tudo. Quando eles dizem aqui, por exemplo, está nos concílios, nos decretos dos concílios. Então os cardeais se juntam lá com o Papa e resolvem acoplar ou trazer ou aportar, vamos dizer assim, uma nova doutrina ali dentro. Está valendo. Tem valor de Bíblia, tem valor de palavra de Deus. Ou então os escritos dos santos padres. O que eles escrevem passa a ter valor como palavra de Deus, as Escrituras. E nos usos da Sagrada Liturgia. Então tudo isso são subterfúgios, são as muletas que esta seita, ela obviamente tem. Né? Ela usa dessa seita, essa seita usa desse subterfúgio. Quando se fala sobre isso, eu me lembro aqui de uma passagem bíblica que está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3,
no versículo 15, Paulo diz assim a Timóteo: e desde a infância sabe as sagradas letras, se podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí no versículo 16, Paulo diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então não precisa de nenhum outro livro, não precisa de uma tradição, não precisa de uma outra revelação. Por quê? Porque a palavra de Deus está para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E o final diz assim no versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a justiça, ou para toda obra. Então, não há necessidade disto daqui, da tradição. Por quê? Porque a tradição, ela vai trabalhar com uma teologia passional, ela vai trabalhar com uma teologia egocêntrica, antropocêntrica, uma teologia muito subjetivista. É subjetivo. O que um entende, o outro pode não entender, e aí vai prevalecer o peso da organização, da posição eclesiástica da pessoa no grupo religioso. O que eu quero nesse programa, deixa eu falar uma coisa aqui importante. Você católico que está nos assistindo nesse programa, o que eu quero é que você raciocine de uma forma muito lógica a respeito do que nós estamos falando. O objetivo nosso aqui não é simplesmente desmoralizar os católicos, mas é mostrar onde estão esses erros e para que você busque um entendimento, para que você raciocine. Deus te deu sabedoria, Deus te deu um cérebro para você raciocinar. Se a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, que toda ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra, não há a necessidade de tradição. Então o que eles estão dizendo aqui? Que as verdades de Deus que Deus revelou, acha-se nas Sagradas Escrituras e na tradição, isto é uma mentira. Isto é uma mentira. Eu não quero estar enganado, mas eu me lembro agora, quando eu falei de tradição, um texto da palavra que está em Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, no versículo, se eu não me engano, se eu não estou enganado, no versículo, Marcos capítulo 7, a partir do versículo de número 1, ele diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem dos copos, jarros e vasos de metal. E interpelaram-no os fariseus, os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar. E aí Jesus responde: bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai as tradições dos homens. Jesus está falando aqui. E então Jesus ele está dizendo que eles rejeitavam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. É o que está aqui. É exatamente isto que o terceiro catecismo de doutrina cristã, a editora Vera Cruz, a primeira edição, agosto de 1976, você pode ir numa editora paulina, comprar esse documento e você vai ler exatamente o que eu estou falando aqui. Então, isto mostra, já é um início da mostra de uma organização sectária. Não é? Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui, que teve o José Dantas, por exemplo, está falando assim, olha, tem igreja da Senhora, tem igreja do Sábado, tem igreja da Prosperidade, tem igreja do Pentecostes, tem igreja tradicional, tudo marketing, tudo comércio. Então, José Dantas, não é tudo marketing, não é tudo comércio, ok? Jesus ele diz que é lícito que o escândalo venha, mas há por quem venha. O
esse canal, o que diz a Bíblia, ele não é um canal ligado a uma denominação, ele é um programa interdenominacional. Mas é óbvio, apesar de nós não fazermos aqui apologia à placa denominacional, é óbvio que você tem razão em um ponto, mas em outro não é bem assim. Por quê? Porque existem as organizações sérias, né? Existem as organizações sérias. Claro que é a minoria, isso é óbvio, não é a maioria. A minoria é que são aqueles que levam a sério a palavra de Deus, tá ok? Mas existe esse tipo de problema. O que nós não podemos é generalizar, dizer que todas estão usando do marketing, todas estão, como você falou, fazendo um comércio, obviamente que não, mas que tem as que fazem, tem, isso é nítido e claro, não é verdade? Bem, se você puder dar o feedback aí de como está também, mais uma vez falando, o som e a imagem também, que nós tivemos aquele problema e nós voltamos. Bem, olha só, então o catolicismo ele começa com essa questão aqui, com essa problemática. Uma outra questão que existe, muito importante para nós falarmos, é sobre os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos dentro do catolicismo romano? Livro apócrifo, a palavra apócrifo quer dizer sem assinatura do responsável por aquilo que está escrito. Então, por exemplo, você recebe uma carta sem assinatura, sem o remetente. Isso é uma carta interessante, é que esses livros chamados apócrifos, que estão inseridos na Bíblia católica, são livros que contrariam as doutrinas centrais da Bíblia. São livros que contrariam doutrinas centrais. A dogmatização da igreja neotestamentária. Ok? Bem, dentro dessa questão, quando isso aconteceu? Vamos lá. Olha só. Esses livros chamados apócrifos, eles foram oficializados em 1546, alguns anos depois da Reforma. Por quê? Porque a base desses livros eram para dar sustento teológico, entre aspas, às indulgências. Então as indulgências, elas são ainda hoje alastradas sobre os livros apócrifos. Quais sejam eles? Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, Baruque, os acréscimos de Daniel e de Esther. Ok? Então tem esses acréscimos no livro de Daniel e no livro de Esther. Eu, por um acaso, tenho uma Bíblia aqui, uma Bíblia Sagrada, só que é uma Bíblia católica apostólica romana. Por que ela é uma Bíblia católica romana? Porque ela tem os livros apócrifos, que nós vamos ver algumas coisas que estão escritas aqui, comparar com o que a Bíblia fala a respeito do assunto. A primeira informação aqui, olha, Bíblia Sagrada, tradução dos textos originais com notas, dirigida pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia até antiga, ela é uma certa relíquia, tá bem? Existe aqui uma dedicatória do ano de 1967, ok? Essa Bíblia aqui era da minha avó espanhola, tá bom? Então ela deixou comigo e é uma Bíblia que me serve para os estudos. Bem, ela é uma Bíblia, por falar em estudos, ela é uma Bíblia de estudos católica. Ela tem, nas suas notas de rodapé, ela tem estudos. Então vamos lá, vamos pegar um texto de um livro apócrifo, que está lá em 2º Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Se você tem aí uma Bíblia católica, você pode acompanhar. Se você não tem, obviamente você não vai achar esse livro na sua Bíblia, porque ela tem somente 66 livros. Bem, 2º Macabeus, capítulo de número 12, versículo 43, está escrito assim, olha. Depois ajuntou uma coleta de tanto por cabeça, cerca de 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício propiciatório. Com ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos caídos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade, santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Olha só, o que está sendo dito aqui? Que a grana, o dinheiro que era oferecido nesta ocasião aqui, ele servia
para aqueles que haviam morrido serem absolvidos dos pecados. Ou seja, a pessoa teve uma vida desregrada, e dentro do conceito católico ainda continua sendo assim. A pessoa tem uma vida desregrada, não quer nada com Deus, faz o que vem na cabeça, comete adultério, rouba, mente, pinta o 7, aí morre. Mas ela não vai para o inferno. Para onde que ela vai? Ela vai para o purgatório. No purgatório, ela vai receber essas indulgências. Se alguém aqui acender uma vela, se alguém aqui der uma grana lá na igreja, se o padre fizer uma missa a favor da alma do camarada que está lá no purgatório. Qual é a base bíblica que eles usam para isso? Segundo Macabeus, capítulo de número 12, versículo 43. Agora, como é que eles harmonizam isto, por exemplo, com a carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo 27. Vamos ver o que diz aqui na própria Bíblia Católica. Carta aos Hebreus, no capítulo 9, e o versículo de número 27. Carta aos Hebreus, vamos achar aqui, capítulo de número 9, e o versículo de número 27 diz assim: E como está estabelecido para os homens, que morram uma só vez e depois disso o juízo. Opa! Então há uma contradição aqui entre o que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27 da Bíblia Católica, dizendo que está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois disso o juízo. Não existe dois juízos, não existe uma terceira via, ok? E aqui está dizendo que não. Qual é o fundamento agora que eu uso para dizer que aqui está fundamentada a doutrina do purgatório para os católicos romanos? Porque, como eu falei, é uma Bíblia de estudos. Essa Bíblia aqui, como eu disse, ela é do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. E diz aqui, na nota de rodapé, o seguinte a respeito desse texto de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43. Escute aí, olha. Importante narração muito conhecida pela liturgia dos defuntos. Eu não conheço a liturgia de defuntos, ok? Isso é uma invenção romanista. Peça para o teu padre mostrar. Bom, ele vai mostrar dentro do Macabeus, né? Mas não existe isso. Liturgia dos defuntos. Eu nunca vi. Não existe isso biblicamente falando. Vamos pegar aqui as cartas paulinas. Aonde existe liturgia dos defuntos? Mas vamos lá. Está escrito aqui. Importante narração, muito conhecida pela liturgia dos defuntos. Judas coletou, o que tudo indica, entre os próprios soldados, pois o fato ocorreu no campo de batalha, 2.000 dracmas. A Vulgata traz 12.000, mas é a versão menos segura do que a grega, com a finalidade de oferecer um grande sacrifício pelos mortos. Olha só. Aí eles vêm dizendo assim: um sacrifício oferecido a Deus com esta intenção pode expiar os pecados dos defuntos, dando-lhes o perdão. Então a pessoa ganha o perdão através da grana. Aí você vai me dizer, por exemplo, alguém fala, mas tem igreja fazendo isso. Não, tem igrejola fazendo isso. Olha, você vai... o Agenor Duque, o que o Agenor Duque fez há algum tempo atrás? Ele não estava ensinando o pessoal da igreja dele a participar do Yom Kippur, do dia do perdão? Quer dizer, o sacrifício de Cristo na cruz... O sacrifício de Jesus na cruz, o sangue de Jesus, não foi suficiente para remir os pecados daqueles que creem. Ele está levando o povo a voltar nos rudimentos das festas, lá de Levíticos 23, do Yom Kippur, a festa do dia do perdão. Então você, para ser perdoado, você participa da festa do perdão. No caso do catolicismo, você dá um dinheiro lá, há uma coleta, e aí a pessoa recebe o perdão, mesmo estando lá do outro lado, no purgatório. Não é? É isso que eles ensinam. E eles continuam dizendo o seguinte, olha, com isto é inegável que a doutrina do purgatório e a prática dos sufrágios pelos defuntos, promulgada pela Igreja Católica Romana, tem apoio na palavra de Deus. Não, não tem apoio na palavra de Deus. Macabeus não é um livro sagrado, é um livro apócrifo. Por quê? Porque este texto aqui, ele não se harmoniza com o restante do ensinamento bíblico. Qual é o ensinamento bíblico a respeito dos mortos? Ou seja, não há exatamente nada que eu, vivo, possa fazer por aqueles que morreram. E também é recíproco.
O inverso também é verdadeiro. Não há nada que aqueles que já partiram daqui possam estar fazendo por aqueles que estão vivos aqui. Quer um exemplo disso? Lucas 16. Lucas 16, o rico morre, vai para o lugar de tormento. Quando ele se vê naquele lugar lá, que a Bíblia não ensina a ser o purgatório, que é o inferno, mas o inferno é uma palavra latina, então se usa no grego o Hades ou no hebraico o Sheol, ele está no lugar de tormento e ele vai dialogar com o pai Abraão dizendo, olha, vai lá e mande alguém lá, alguém dos que morreram, dos que possam dar um testemunho, para que os meus irmãos não venham para cá. Existem algumas provas aqui que são axiomáticas a respeito dessa verdade. Primeira delas, a alma não dorme, a alma tem consciência. Segundo, existem dois lugares distintos, não existem três. Ou existe o paraíso ou o inferno. O restante é invenção dessa seita romanista aí. Está me entendendo, católico? Não existe uma terceira via. Terceiro lugar, ou quarto lugar. Ele pediu que fossem lá falar com os irmãos. Qual é a resposta de Abraão? Abraão diz, olha, lá eles têm a lei, têm os profetas, eles que ouçam e cumpram. Porque se eles não obedecem, os vivos lá, os que estão lá pregando a lei, não obedeceriam nem que um dos mortos ressuscitasse e fosse até lá. Então não há mediação de morto com vivo e nem de vivo com morto. Isto é papagaiado, isso é invenção romanista. Isso é uma mentira. Você não encontra na Bíblia intercessão. Você não consegue fazer nada a favor daqueles que morreram. Tá bem? Acender vela para o morto é besteira, é tolice. A vela é... Qual é o objetivo daquela vela em torno do caixão? Pensa um pouquinho, raciocina em nome de Jesus. Se a pessoa que morreu, ali só está o corpo. Ela já seguiu, já foi para o juízo. Foi para onde? Ou ela foi para o inferno, ou ela foi para o céu. Não existe uma terceira via. Então aquela vela, qual é o símbolo daquela vela? Ah, iluminar o caminho do morto. Isso é papagaiada, é tolice. A Bíblia não ensina isso. Agora, o grande problema é o seguinte, é você saber que está errado e continuar fazendo. Entendeu? Você sabe que está errado e continua fazendo. Então você está enfrentando a autoridade e a santidade de Deus. Está enfrentando a autoridade e a santidade de Deus. Né? Bem, então isso daqui é uma prova também, então, de que o catolicismo romano é uma seita, porque introduz livros que contradizem, que não se harmonizam com as doutrinas centrais da palavra de Deus. Mais algumas coisas aqui, sim, somente para que você entenda, então, qual a diferença dessas Bíblias, ou no caso da Bíblia hebraica, protestante, no caso, e a católica. Bem, no caso da Bíblia hebraica, ela só tem os 39 livros, né? No caso do Antigo Testamento, ela tem os 39 livros, a protestante tem os 39 livros também, e a Bíblia católica ela tem 46, porque esses livros apócrifos, eles são livros, diretrizes dos evangelhos, eles são as mesmas que as Bíblias protestantes. A diferença está agora no Novo Testamento, em relação, por exemplo, a Bíblia hebraica. Os judeus não aceitam o Novo Testamento, eles só têm o Antigo Testamento. Então, o judeu, o Novo Testamento para ele não tem valor nenhum, não tem valor, acho que nem histórico, não tem nem valor histórico, não tem valor nenhum. Não que o judeu não creia em Jesus, eles até admitem a existência de Jesus, mas como um profeta, não como um Messias libertador. Ok? A Bíblia protestante ela tem os 27 livros e a Bíblia católica também tem os 27 livros. Tanto é que eu fui lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e achei o mesmo texto que se encontra nas Bíblias que nós usamos nas igrejas protestantes. Ok? Então essa é a diferença que aumenta em 7 livros a Bíblia católica, com os livros apócrifos. Falando em relação ao papado, certo? A respeito do Papa, a figura do Papa na Igreja Católica, eu costumo dizer sobre a falácia papal, né? Sobre a falácia papal. A falácia papal, no terceiro catecismo de doutrina cristã, também diz assim, olha, o Papa, quem chamamos também de sumo pontífice ou romano pontífice, é o sucessor de São Pedro na sede de Roma, o vigário de Jesus Cristo na terra e o chefe visível da Igreja.
ele é chefe visível da organização que ele pertence, da seita, não é? Da seita romanista, ele é o chefe ali, realmente. E diz também que ele é o vigário de Jesus Cristo. Não, ele é o vigarista. O Papa é um vigarista. Como que um ser humano possa se arvorar e dizer que ele está na vaga de Cristo aqui na Terra? O que Jesus falou a respeito da sua Salvador? O Papa não é o Consolador. Então, é uma questão de lógica, entendeu, católico? É uma questão de lógica. O Papa não está na vaga de Cristo. O Papa está usurpando a vaga, ou pelo menos tentando. Ele não consegue, obviamente, né? Você falar que ele está usurpando, nós estamos admitindo que ele está usando a 44. Eles dizem também o seguinte, olha, um cristão assim, cuja vida é conduzida pelo Espírito, não porá nunca em questão a obediência de vida às diretivas da igreja romana, ou dos sucessores de Pedro, o Cristo visível na terra. Pelo amor de Deus, isso é um desplante falar que o Papa é o Cristo visível na terra. Já não basta o INRI, aquela figura, eu não sei se você dá risada ou se você chora quando vê o INRI. Aí vem o terceiro catecismo cristão. Não, melhor, esse aqui está escrito, sereis batizados no Espírito, da editora Loyola. Foi publicado em 1992, a 62ª edição, na página 38, onde diz, mais uma vez falando, que um cristão cuja vida é constituída ou conduzida pelo Espírito não porá nunca em questão a obediência à vida às diretivas da igreja do sucessor de Pedro, o Cristo visível na terra, ou seja, um discipulado manipulativo. Se você ver o erro e você questionar, você está errado. Não é? Então isso serve e mostra de forma muito visceral que é uma seita, ou seja, você não pode questionar o líder. O líder pode falar a besteira que for e você tem que ser, como usa aí um jargão aí, vaquinha de presépio. Sim, senhor, você está lendo na Bíblia, você está vendo a verdade, mas você tem que concordar com aquilo que o sectário, que o líder da seita está falando. Isso acontece também em algumas igrejolas chamadas evangélicas, que não são igreja, né? E que realmente são ali uma fonte de lucro, de poder econômico, político e por aí vai, menos igreja, tá bom? Mas nós estamos aqui falando sobre isso. Agora, o camarada é muito descarado, né, para querer dizer que ele é o Cristo visível na terra, né? Isso é uma falta de conhecimento, isso é um abuso, isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia e uma falta de vergonha na cara do Vaticano, do catolicismo romano declarar uma besteira dessa. Não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia ela vem falando algumas coisas a respeito disso. Por exemplo, a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então Jesus Cristo é o sumo, né, pastor. Jesus, ele, no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele vem declarando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então Jesus, ele é o condutor. Em Mateus 24, no versículo 23, ele vem dizendo: se alguém vos dissereis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Claro que aqui ele está falando dentro de um contexto já, em Mateus 24, 23, da grande tribulação, mas não deixa de ser uma verdade. Até porque é óbvio, sem a menor sombra de dúvida, de que na tribulação a organização romana vai estar aqui na Terra e o Papa vai estar aqui, né? Ou eu não quero crer que tem alguém que acredite que o Papa vai ser arrebatado. Pode ser arrebatado para qualquer outro lugar, menos para o céu, né? Uma pessoa que se arvora em dizer que está na vaga de Cristo, que é o vigário de Cristo aqui na Terra, passando por cima daquilo que Jesus fala, que ele mandaria o Consolador no lugar dele para não nos deixar órfãos, é brincadeira. Um camarada que estimula, que ensina, que defende a idolatria, né, e a intercessão de pessoas que já morreram a favor dos vivos, não tem a menor condição. Então, isso mostra que há algo errado, ok? Então, o que eu estou falando aqui é para que você, católico, pense a respeito disso, que você questione sobre isso,
mas eu vou falar mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Eu separei algumas questões aqui importantes. Sim, essa aqui, olha. Isso aqui é algo que eu já até falei em uma outra oportunidade. O Papa pede desculpas após vários dias de protestos de muçulmanos. Quando é que aconteceu isso? No dia 17 de setembro de 2006, o Papa Bento XVI pediu desculpas pelas suas declarações em relação ao Islã. O que foi que ele declarou? No discurso feito na terça-feira, o Papa citou a crítica feita ao profeta Mohammed pelo imperador bizantino do século XIV, Manuel II, que afirmara que tudo que o profeta havia trazido era maldade, como a sua ordem para espalhar pela espada a fé que ele pregava. Bem, vamos por partes. O que esse imperador bizantino falou é verdade. O Papa Bento XVI, ele não é o autor intelectual dessa frase. Ele usou essa frase desse imperador bizantino do século XIV, Manuel II, que vem falando que o profeta Mohammed espalhou a maldade e que as conquistas do islamismo foram através da força da espada dele. Isso é uma verdade, isso é história, é histórico. Só que o mundo muçulmano se levantou contra o Papa, dizendo, você não pode falar isso, você está errado. Porque eu já expliquei, se há uma coisa que os muçulmanos não toleram, é falar mal do seu profeta, de Mohammed. Você quer arrumar uma confusão? Fale mal de Mohammed. Claro que Mohammed era um falso profeta. Eu falo a verdade. Mohammed foi um falso profeta, foi um charlatão. Ele teve um relacionamento com uma viúva que era tinha muito mais idade que ele, né, Kadira. E Kadira foi quem financiou esse camarada. Ele era um beduíno, vivia no deserto lá perdido, fazendo rolo, comprando e vendendo. E ele agora, depois, ele disse que teve uma revelação, né, dentro de uma caverna, aonde o anjo Gabriel veio e trouxe para ele os versos do Corão. O Corão é esse livro sagrado aqui do islamismo. São 140 versos, capítulos, melhor dizendo. São 140 capítulos. Então ele disse que recebeu isso aqui de um anjo, ok? E na Arábia existia um panteão de deuses. Panteão quer dizer milhares de deuses, simbologia de deuses. Ele é quem traz a simbologia da lua do quarto minguante, que era uma simbologia de uma divindade feminina. E ele traz para o islamismo isso. Por isso esse símbolo aí, né, da lua, quarto minguante, subindo, aparecendo ali. Então, Mohammed fez isso. Agora, o mundo muçulmano pediu para o Papa se retratar. Falou, rapaz, você não pode falar isso do nosso profeta. O que o Papa fez? Vamos lá, vou trazer aqui para vocês o que ele fez. Ele foi pedir perdão. Né? O que está escrito aqui? Olha, ele tentou arrumar e complicou-se ainda mais diante de Deus. Vamos ver o que ele falou. Ele afirmou, ou pelo menos o porta-voz do Vaticano veio dizer o seguinte, ele afirmou que o Papa não teve a intenção de ofender os muçulmanos e que a sua posição perante o Islã permanece sendo a do Concílio Vaticano II. O que é o Concílio Vaticano II? Você que é católico romano, presta atenção, pergunte para o seu padre. Isso que eu vou falar aqui, você pergunta para o seu padre. Falou, padre, é o seguinte, eu fiquei sabendo um negócio aí, eu queria saber qual é a sua opinião. É uma rica oportunidade que você tem para dar um checkmate no camarada. Olha só, vem aqui, está escrito assim. Diz o seguinte, o Concílio Vaticano II. A Igreja Católica Romana vê com estima os muçulmanos que adoram o Deus único, vivo e presente, Criador do céu e da terra. Ora, o que o Vaticano declara aqui, pelo segundo concílio, o Concílio Vaticano II, é que o mesmo Deus dos hebreus é o Deus dos muçulmanos. É o que eles estão dizendo, olha. Está escrito aqui. A Igreja Católica vê com estima os muçulmanos que adoram o Deus único, vivo, presente, Criador dos céus e da terra. Ora, eles estão declarando então que é o mesmo Deus. Só que existe um problema aqui. Qual é o problema? O Corão, que é o livro que dita a regra de fé do islamismo, na Sura 4, capítulo 4, eu já li aqui, vou ler hoje de novo, a Sura de número 157 diz assim,
Perdão, a Sura 4, o Ayat 157. Ou seja, a Sura é o capítulo 4, o Ayat 157 é o versículo 157. São palavras árabes, não? Diz assim: e por seu dito, por certo matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Você concorda com isso, católico? Você acha que isso aqui é uma verdade? Você, padre, você que é bispo, arcebispo, cardeal, o papa, concorda com isso que os muçulmanos estão falando? Isso aqui é o Corão. Isso aqui não é nem a Hadith. A Hadith é um livro que acompanha o Corão com tradições islâmicas. Eu não estou falando de Hadith aqui, eu estou falando do Corão. Ok? Esta é a Bíblia do muçulmano. É o canon sagrado do muçulmano. Eles estão dizendo que eles não mataram nem crucificaram, que isso foi simulado. Que os judeus não mataram Jesus, que isso foi simulado, que isso é uma mentira. Eles estão dizendo, por certo, os que discrepam ao seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm consciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. Eles colocam aqui que não mataram seguramente. A pergunta que eu faço, você católico, você não participou aí da chamada Semana Santa? Não foi lá, na sexta-feira lá, participou daquela vigília com o boneco que simboliza Jesus, fica num caixão de vidro, em muitas igrejas católicas aí? Você não acredita que Jesus morreu na cruz? O padre, o padreco aí, não ensina que Jesus morreu na cruz? Vocês não têm na igreja de vocês, lá no grupo de vocês, dentro do templo lá, uma cruz com um boneco simbolizando Jesus na cruz? Pois é, olha aqui, os muçulmanos dizem que é mentira, que isso não aconteceu. Não é? Eles estão dizendo que é uma mentira, que nós estamos enganados, que os judeus estão enganados. Bem, o que a Bíblia fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo? Agora nós vamos para a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Veja bem, Paulo está escrevendo aqui, o canon não estava fechado ainda. E ele está dizendo que foi segundo as Escrituras, ou seja, segundo o Antigo Testamento, já as profecias que haviam. E aí ele diz assim, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele ratifica isto. Ok? Aqui já entrou em rota de colisão com o que o Alcorão diz. Então, existe uma escritura aqui dizendo que Jesus não morreu, que Jesus foi substituído. E aqui uma outra escritura dizendo que Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou. E no versículo 14, Paulo vai um pouco mais além, ele diz assim, e se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Isto quer dizer que se o Corão está certo, a Bíblia está errada. E se a Bíblia está certa, o Corão está errado. Não podem haver duas verdades absolutas em relação à mesma coisa. Ou Jesus morreu e ressuscitou, ou Jesus não morreu e não ressuscitou, e tudo é uma mentira. Ok? Quem está falando a verdade aqui? O grande problema está exatamente aqui. Olha a declaração do Vaticano. A Igreja Católica Romana vê com estima os muçulmanos que adoram o Deus único, vivo, presente, criador dos céus e da terra. Vocês são loucos? O Papa é doido? Como é que o Vaticano fala isso? Então nós temos duas escrituras das duas maiores religiões do mundo que se contradizem no ponto fundamental do cristianismo, que é a morte e ressurreição de Cristo. Como que pode o mesmo Deus dar duas escrituras com um antagonismo tão grande, tão profundo e tão sério a respeito da principal doutrina do cristianismo? Qual é a principal doutrina do cristianismo? Morte e ressurreição de Cristo. Isto já foi, porque a morte e ressurreição de Cristo, o derramar do sangue de Jesus, é algo que foi já deliberado na eternidade. Antes desse negócio aqui existia. O islamismo é uma religião nova praticamente, ela surge no século VI. O apóstolo Pedro vem dizendo aqui, olha, na primeira carta de Pedro, pega a sua Bíblia aí,
Acompanhe comigo. É um absurdo isso. Você ser católico, saber dessas verdades aqui, é assinar a tua passagem para o inferno. Não é possível a pessoa continuar acreditando numa instituição mentirosa como essa. Não é possível. Existem documentos aqui que eu estou mostrando. Não fui eu que escrevi a Bíblia, não fui eu que escrevi o Alcorão. Agora, olha o que diz aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ora, o sangue de Jesus é derramado antes da fundação do mundo. Há um decreto de Deus, antes que tudo existisse, que Jesus iria morrer na cruz. Como é que vem esses boca aberta aqui, falar que Jesus não morreu, foi substituído? E o pior é que até eles falarem isso, é muito mais admissível do que esse Zé dentro d'água aqui, que é o Papa, vir falar uma besteira dessa. Porque ele diz que está na vaga de Cristo. Ele não está na vaga, está na vaga de Satanás. Porque de Cristo não. Como é que o camarada fala um negócio desse? Pergunte isso para o teu padre. Fale, padre, é o seguinte, eu fiquei sabendo que o Corão, que é o livro que... Escute, eu estou falando em amor com você, que é católico romano. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Vá se você conhecer o seminarista, o bispo da sua cidade, lá o arcebispo, seja lá quem for, chega e fala assim, escuta, eu fiquei sabendo de uma coisa. Eu fiquei sabendo que o Corão, lá no capítulo 157, no capítulo 4, no versículo 157 do Corão, diz que Jesus não morreu e que ele foi substituído. E a Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4 e 14, que verdadeiramente Cristo morreu, ressuscitou e tal. Só que eu fiquei sabendo também que existe um documento católico chamado Segundo Concílio Vaticano, que o Vaticano, a Igreja Católica Romana, declara que tem por cima os muçulmanos que adoram o Deus único, o Criador dos céus e da terra, e vive presente. Como é que o senhor explica isso? Pergunte isso para o padre. Você quer ver um camarada com cara de árvore? Você já viu alguém com cara de árvore? Pergunte isso para o padre. Você vai ver um cara com cara de árvore. Ele não tem o que falar. Isso é uma vergonha para o catolicismo. Ok? Assim como aquele livro, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, é uma vergonha para as testemunhas de Jeová, que eles não têm respostas. Isto aqui é uma vergonha para o catolicismo. Não existe qualquer autoridade eclesiástica romanista que consiga sair dessa arapuca que eles mesmos arrumaram. Bem, continuando aqui, olha o que o porta-voz do Vaticano falou em relação a isso. Além disso, a imagem do Papa deveria permanecer neutra a favor da paz. Quer dizer, a favor da mentira o cara fica neutro. Se a mentira vai produzir paz, ou uma suposta paz, que a paz não existe, nós vemos o que acontece lá em Israel. Israel estava sendo bombardeado agora alguns dias atrás, se é que ainda não continua. Os palestinos que lá estão são os filisteus de ontem. Agora o Papa, que é o representante de Cristo aqui na Terra, esse é um charlatão, é um mentiroso, é um falso profeta. Isso é um bandido da fé. Como é que o camarada fala um negócio desse aqui? Aí ele fica neutro em favor da paz. Quer dizer, eu não vou falar nada. Deixa as coisas como estão, eu não vou me pronunciar. Quer dizer, é um covarde. É um covarde. Agora, o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que os covardes ficarão de fora. Os covardes vão ficar de fora. Ok? Bem, mais alguma coisa aqui rapidamente. Ele vem dizendo também, no dia seguinte, ao falar pessoalmente, o Papa afirmou que as palavras consideradas ofensivas eram apenas uma referência a uma citação medieval que não tem nada a ver com a sua opinião pessoal sobre a religião muçulmana. A pergunta que eu faço é, qual é a opinião pessoal do Papa a respeito da religião islâmica? Qual é? Qual é a opinião dele? É isso que precisa ser perguntado. Isso ele não fala, não é? Então veja, se você, sabendo disso tudo, agora, a partir do momento que você sabe disso daqui, se você não aceita, você é participante desse erro, agrava o seu pecado, agrava o problema teu diante de Deus, tá bem? Então, nós queremos mostramos o que os muçulmanos dizem, refutamos biblicamente e mostramos aqui o que o catolicismo romano pensa a respeito dessa questão.
Bem, a respeito da mariolatria, o que é a mariolatria? A mariolatria é a prática, né, de culto a Maria e Maria ser o centro da adoração católica romana. Maria ser o centro da adoração católica romana. Ser cristocêntrico é ter Jesus no centro, na centralidade da nossa fé. Mariocêntrico é ter a fé em Maria como mediadora, como corredentora e por aí vai. Então isso daí é uma prática que o romanismo exerce. Isso aí não tem como dizer que não, não, isso aí é uma prática que o romanismo exerce. Vou dar aqui alguns exemplos. Olha só, tem um livro chamado Glórias de Maria. Glórias de Maria. Esse livro, Glórias de Maria, ele foi produzido por Santo Afonso de Ligório, versão 11ª da edição italiana pelo padre Geraldo Pires de Souza, e a terceira edição da editora Aparecida, lá do Santuário, de 1989. O que esse livro vem dizendo? Eu vou dar aqui alguns exemplos aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, olha. Diz a Igreja Católica Romana, o livro Glórias de Maria. Feliz aquele que se abraça amorosa e confiantemente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria, não perecerá eternamente. Página 31. Então, o que eles ensinam nesse livro aqui é que você se abraçar confiantemente nas duas âncoras de salvação. Quais são as duas âncoras de salvação no catolicismo romano? Maria e Jesus. Então eles dividem a glória de Deus com uma criatura. Maria é uma criatura, Maria não é Deus, Maria não tem os atributos incomunicáveis do Pai. O que a Bíblia diz? Paulo, após Jesus Cristo, esperança nossa, e em nenhum outro, e depois também Pedro, que seria dentro do que eles pensam o primeiro Papa, Pedro dizendo aquele texto importante lá de Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ora, a Bíblia diz que somente através de Cristo somos salvos. Paulo vem dizendo em 1 Timóteo 1 que Cristo é a esperança nossa. E nesse livro aqui, eles vêm dizendo que há duas âncoras de salvação, Maria e Jesus Cristo. Com quem que você fica? Você que é católico, você prefere acreditar no que a Bíblia diz ou você prefere acreditar no que a seita que você está diz? Aí está. Então, nós estamos colocando diante de você para que você possa entender. Existem algumas outras declarações aqui. Olha só essa daqui como ela é comprometedora. Lá na página 77 desse livro diz assim: os pecadores só por intercessão de Maria recebem perdão. Ó Mãe de Deus, vossa proteção traz imortalidade. Vossa intercessão a vida. Todos os vossos servos alcançam por vossa intercessão a vida da graça e a glória eterna. Em vós acham os pecadores o perdão e os justos a perseverança depois da vida eterna. Não desconfieis, ó pecadores, ainda que tenhais cometido todos os pecados, recorrei com sinceridade à Mãe de Deus, pois sempre a encontrareis com as mãos cheias de misericórdia. Deus promete, garantindo perdão aos pecadores, quando recorrerem a Maria para os reconciliar com o Senhor. E como garantia disso, lhes dá um penhor. Esse penhor é sem dúvida a Maria Santíssima, que nos foi dada como intercessora. Qual a referência bíblica dessa porcaria? Não existe. Não existe. Olha a ousadia desse satanista aqui que escreveu esse negócio. Ele diz assim, que Deus promete garantindo perdão aos pecadores quando recorre a Maria. Aonde que está isso na Bíblia? Aonde? Você que é padre, presta atenção. Isto aqui foi produzido e ainda é vendido lá na igreja, lá naquele negócio, na Basílica de Aparecida lá. Aonde que a Bíblia mostra que Deus manda nós nos recorrermos a Maria para sermos salvos? Aonde existe isso? Isso é satânico, isso vem do inferno, isso aí é um ensinamento antibíblico. Você que é católico romano, que não tem esse conhecimento sobre essas coisas aqui, em nome de Jesus, pula fora desse negócio. Sai fora desse barco, sai uma canoa furada. Os que estão aí dentro vão afundar para o inferno. E o comandante dessa nau que está furada, que tem é o Papa. Todos eles. Todos eles. Se eu perguntar assim, quais papas foram para o céu?
Ou quais papas foram para o inferno? Todos. Se você colocar um papa no céu, você coloca todos. E aí você coloca a instituição também. Então isso aqui passa a ser verdade. E a Bíblia Sagrada passa a ser uma mentira. Porque diante disso que foi falado aqui, eu vou ler aqui o texto da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem é que nos purifica do pecado? É Maria? Não, é o sangue de Jesus. Isso está escrito também aqui na Bíblia Católica. Na Bíblia Católica está escrito isso. Na primeira carta de João está escrito também a mesma coisa. Não é? Vamos ler lá, para nós não deixarmos dúvida para ninguém. Primeira carta de João, lá no seu capítulo 1, no seu capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 7, não é isso? 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao 7, para que nós possamos estar falando. Epístola de São João, como dizem aqui, capítulo 1, do versículo 7, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, e o versículo de número 7, olha só. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, estamos em comunhão mútua e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica-nos de todo pecado. Olha só, a Bíblia Católica diz isso. Então, é um absurdo quando eles colocam essas questões aqui, você que é católico, amigo católico, eu estou te falando em nome de Jesus, para que você perceba esses erros e saia dessa organização que não faz parte da Igreja de Cristo. Deixa eu dar uma acelerada aqui, eu gostaria de saber se tem mais alguém nos acompanhando, porque saber se está tudo ok, né, a transmissão, tá bem? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, rapidamente, para nós podermos falar aqui. Por exemplo, a questão da intercessão dos santos, né? O que eles dizem a respeito disso? Eles dizem assim, ó, coisa utilíssima invocar os santos e todo cristão deve fazer. Devemos invocar particularmente nossos anjos da guarda, São José, protetor da igreja, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, página 69. Então eles estimulam as pessoas a praticarem a idolatria. Olha só o que eles falam aqui, ó. Coisa utilíssima invocar os santos e todo cristão deve fazer. Aqui a figurinha de uns santos aqui, olha. Esse aqui é São Judas Tadeu, tá vendo? Esse aqui é Santo Expedito, esse aqui é Santa Catarina, ok? Olha só, aí eles dizem assim, não, isso aqui é veneração, isso aqui não é adoração, isso aqui é para a gente lembrar da imagem da pessoa. Ah, é? Olha o que está escrito aqui atrás. Ó, aqui atrás não diz que é só para você lembrar da imagem, não. Aqui tem alguma outra coisa escrita. Eu vou ler para você. Diz assim, Santa Catarina, clara e linda, vós fostes aquela senhora que passasse na porta de Abraão diante de mais de 1000 homens bravos como leões e eles não a viram. Quer dizer, não sei de onde eles tiraram isto. Eu acho que nem Abraão... Jogaram Abraão numa fogueira aqui, né? Com a santa palavra de Deus e da Virgem Maria da razão, vos peço que abrandes o coração dos meus inimigos. Olha só, está pedindo uma intercessão dela. Se essa pessoa que realmente existiu, isso aqui é espiritismo. Isso aqui é espiritismo, ou seja, está pedindo aqui atrás a intercessão a favor da pessoa, de uma pessoa que já morreu. Espiritismo. Espiritismo. Outra coisa, será que essa Santa Catarina, ela tem onipresença? Ela tem onipotência? Ela tem a presciência? Ela pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que ela vai interceder por duas pessoas, no mínimo, que estejam pedindo para ela alguma coisa? Isso que é tolice. Outra coisa, vamos lá, Santo Expedito, invocando os negócios urgentes. Olha só, meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Espiritismo, está escrito aqui, olha. Interceda por mim. Como é que ele vai interceder? Se esse caboclo aqui existiu realmente e foi um servo de Deus, ele morreu, está no céu. Tudo bem. Como é que ele vai interceder? Quer dizer que ele sabe, quando uma pessoa acende uma vela para Santo Expedito, aqui nessa cidade, a outra cidade, outra, ele tem as prerrogativas, melhor dizendo, as propriedades
que são exclusivas de Deus, ele tem os atributos exclusivos de Deus, que é a onisciência, que é a onipresença? Não tem. Então isso aqui é tolice, isso aqui não é bíblico. Outro aqui, São Judas Tadeu, nas grandes necessidades. Olha o que está escrito aqui, ó, São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome do traidor foi causa de que fosse esquecido por muitos, mas a igreja, claro que a igreja católica, vos honra e invoca universalmente como patrono nos nossos casos desesperados. É muita ousadia aqui, está escrito essas papagaiadas aqui atrás, olha. Isso aqui é espiritismo, não é verdade? Se isso daqui existiu, se esse camarada existiu, porque aqui eles estão falando de São Judas, o irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, que escreveu uma carta antes do Apocalipse. Ou seja, isso daqui é idolatria, é tolice, mas eles estimulam as pessoas a fazerem isso, olha. Invocar pessoas que já morreram, para interceder. Como é que uma pessoa que morreu pode interceder por um vivo? Um dia eu conversando com um padre, eu falei, brother, me explica uma coisa, onde é que você acha a base bíblica para a intercessão de quem já morreu? Ele falou assim, você não viu que Moisés intercedia pelo povo? Eu falei, rapaz, toma vergonha. Moisés intercedia pelo povo enquanto era vivo. Aonde existe uma base bíblica de Moisés intercedendo pelo povo depois que morreu? Ou seja, é de uma bestialidade, de uma mal bíblica, porque está cheio de lugares por aí também que se cercar em um hospício e cobrir um circo, e que dizem que é a igreja. Tá? Bem, para nós continuarmos aqui, eu tenho que ser rápido, porque hoje, como nós tivemos um problema, já passou do tempo, mas nós vamos fazer o seguinte, eu quero dar continuidade a essa temática aqui na próxima semana. Eu quero dar continuidade, porque eu vou falar sobre a Assunção de Maria aos céus, tá? Olha aqui, eu tenho um documento aqui que é da Catedral da Sé em São Paulo, tá vendo? Catedral da Sé em São Paulo. Eu de vez em quando eu passo por lá e dou uma entrada lá para ver como é que estão as coisas, entendeu? Saber como é que as coisas estão se encaminhando. E aí, nós temos aqui esse documento que vem falando sobre a festa de Assunção de Nossa Senhora. Olha só, tá bem? Aí eu quero falar isso na próxima semana, tá bom? A próxima live, quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre essa questão e sobre outras mais. Vai ser muito importante você participar. Deixa eu dar uma dica aqui. Convide o seu padre, brother. Vou falar, padre, tem um programa sensacional que o senhor não pode perder, quinta-feira que vem. Mas põe ele para assistir do teu lado, porque as perguntas que forem feitas aqui, como estas que foram colocadas, para ver o que ele vai responder. Tá bem? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Cláudio Rosa. Esse é o canal que diz a Bíblia. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, acione o sininho e dá o like lá para que nós possamos subir aí o nosso canal.